Boa tarde. Hoje em destaque o Natal, de significado particular para os católicos e pode dizer-se para o planeta, independentemente das visões que se tenham desta quadra. Recorda-se que antes da era cristã, como sempre lembramos, comemorava-se o solstício de inverno, que marca também o início da estação. Alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origem pré-cristã ou secular e desses, alguns, como os povos andinos, celebram em junho o solstício. Este é um período ou quadra do ano dos mais intimistas para a grande maioria das famílias portuguesas pelo simbolismo que lhe está associado. Ligada ainda ao período natalício, está desde o início do século passado uma figura que, tendo designação cristã, São Nicolau, o Pai Natal, tem uma representação mais associada a uma das marcas da atualidade, a sociedade de consumo. De qualquer modo, o Natal é uma quadra particularmente vivida no país e na região, assim como em todo o mundo. É especial pelo seu simbolismo, pelos momentos de convívio, partilha e fraternidade. Este ano, ainda, o sino da Igreja Católica, uma jornada de escuta e reflexão para o universo dos católicos, e em agosto foram as Jornadas Mundiais da Juventude que puseram o país no centro do planeta. Este é então o destaque do Falar Daqui de hoje, como sempre acontece nesta quadra, porque ele continua com o seu significado e tradições. Uma curiosidade histórica, um dos símbolos do Natal, o presépio, faz este ano 800 anos. O primeiro presépio da história foi realizado na noite de Natal de 1223, em Itália, e nasceu da vontade do frade São Francisco de Assis e do seu desejo de celebrar o Natal da forma mais realista possível. São Francisco de Assis também terá sido autor da Missa do Galo, dizendo como os galos cantavam às primeiras horas da madrugada, o povo deu a essa celebração o nome de Missa do Galo. Para falar dentro do Natal, em tempo do sínodo para a Igreja e o seu significado e simbolismo, tradições e a sua vivência, convidamos e temos em estúdio o padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho, o padre Albino Carneiro, arcipreste da Póvoa de Lanhoso, o padre Ricardo Azevedo, pároco de Vilachão e o professor José Marques Fernandes. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Comecemos, José Marques Fernandes, por uma reflexão sobre o que é o Natal, nesta vivência católica. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejo o melhor Natal possível aos participantes neste encontro, aos nossos dois arciprestes, ao Padre Albano Costa, nosso arcipreste de Vieira do Minho, ao Padre Albino Carneiro, arcipreste do nosso arciprestado vizinho, e ao meu pároco, o Padre Ricardo Azevedo, bem como ao Zé Luís. E, claro, naturalmente, desejar o melhor Natal possível a todos os nossos ouvintes, a todos os vieirenses, um desejo cordial e que cada um tenha o Natal conforme as suas circunstâncias, conforme a idade em que se encontra, conforme a visão que tenha do mundo e da vida, sendo que os natais são sempre diferentes. O do ano passado o deste ano não pode ser igual ao do ano passado, e o Natal, de facto, como o Zé Luís evocou aqui um facto histórico interessante, que no próximo dia, neste dia de Natal, celebram-se de facto os 800 anos do primeiro presépio, da invenção do presépio. E é curioso que, eu não sabia, mas o São Francisco de Assis teve que pedir autorização ao Papa para poder fazer essa representação figurativa do Natal. Porque era um tempo de grande centralismo nessa altura. Não, porque havia limitações nas representações dos mistérios e, portanto, talvez relacionado com a questão das imagens, dos ícones, enfim. E, portanto, teve que ter uma autorização para isso. Mas eu queria relevar nessa invenção do Natal de São Francisco de Assis é o facto da importância do reconhecimento que ele dava ao acontecimento da encarnação. Ele é curioso que nós, habitualmente, na nossa fé cristã, na nossa vida cristã, costumamos dar a centralidade ou conferir a centralidade à Páscoa. Mas é curioso que São Francisco de Assis dava a maior importância a este mistério da encarnação. E explicou, justificou? Ora bem, porque ele achava que a encarnação era mesmo, digamos assim, esse mistério profundo
e é mesmo esse mistério profundo como diz o Papa Francisco na jornada, de Deus que sai de si. Quer dizer, são expressões interessantes, mas o Papa Francisco usou na jornada esta expressão, que Jesus é Deus saído de si. E eu penso que este é realmente o mistério do Natal. Como é que Deus saído de si? E isto é muito curioso, porque isto não pode haver mais nenhum Deus que pudesse sair de si, senão o Deus de Jesus Cristo, o Deus cristão. Porque os deuses que nós falávamos nas nossas aulas de filosofia aos alunos, por exemplo, o Deus de Aristóteles, isso era impensável que esse Deus saísse de si. Ele era um motor imóvel, não carecia absolutamente nada de sair de si, porque ele tinha tudo em si, até seria uma imperfeição sair de si. E, portanto, eu acho que o São Francisco de Assis tem razão em ter dado toda esta importância ao Natal, claro, ao Natal cristão. Muito embora, eu termino, porque nós, falando de Natal, temos que fazer uma distinção entre o Natal social e o Natal cristão. E o Natal social tem valores muito interessantes. À frente posso falar de um que me interessa muito nesta altura, mas o Natal social, eu também, muitas vezes nós hostilizamos e diabolizamos o Natal social, mas o Natal social também tem associados muitos valores. O valor da família, o valor do encontro, o valor das prendas, dos presentes, da fraternidade, da proximidade, tem de facto, e por isso acho que não devemos hostilizá-lo. Mas é evidente que isso é apenas a casca. Isso é apenas a casca. Eu não posso... O Padre Albino pode pôr um bocadinho mais de sumo na casca. Pronto, exatamente. Portanto, eu também aproveito para cumprimentar os colegas de painel, o professor Marcos Fernandes, o Padre Albano, arcipreste do nosso arciprestado de Vieira do Minho, o Padre Ricardo, o caçula cá do arciprestado, porque é o que está há menos tempo aqui connosco, mas já faz parte da mobília também, e o Zé Luís, que nos convidou aqui, e também o auditório da Rádio Alto Ave, que nos ouvirá em vésperas de Natal, exatamente, no dia 24, no dia de Consoada. No dia de Consoada. E isto que o Padre José Marcos Fernandes a respeito do Natal e do primeiro presépio, que faz precisamente 800 anos, e o Papa o evocou numa carta apostólica, o sinal admirável do presépio. Embora São Francisco ressalvasse a encarnação, enquanto o Deus menino que se faz presente na nossa condição humana, ele deu-lhe uma outra dimensão da centralidade daquilo que é a razão de ser da nossa fé, que é a Páscoa, o mistério pascal. Convocando, São Francisco não era padre, hein? São Francisco era apenas um frade, e teve que pedir a alguém que celebrasse a Eucaristia na plena campanha de Grécia, e associou-lhe aquilo que é o mistério central da nossa fé, que é paixão, morte e ressurreição, que nós em cada Eucaristia celebramos, fazendo memória desse acontecimento e tornando presente a realidade desse acontecimento. Ele chama-lhe Natal Eucarístico. Exatamente, e dá-lhe esse significado. Mas eu que estudei e me formei também numa congregação missionária, com uma espiritualidade profundamente marcada pela dimensão da cruz, da paixão, nós tínhamos uma imagem, e por sinal uma imagem que está lá em casa, desde pequenino, um quadrozinho do menino deitado, mas já com os símbolos da paixão, deitado sobre uma cruz, com todos os sinais, os objetos da paixão, desde os cravos, o hisope, com lhe foi chegado o vinagre à boca de Jesus. Está isso marcado. Agora, de facto, tem esta dimensão do social, que, como diz o professor e bem, não temos que diabolizar. Eu também já fui mais contra. As flores nos casamentos. Tudo faz parte da vida, da nossa vida, e hoje mais do que nunca. Agora é assim, que por vezes nós próprios nos afastamos da centralidade do mistério. Isso sim. Isto é, nós perdemos o sentido do maravilhamento. E Padre Albano, o que é que nos leva a isso? A perder esse sentido? São os tempos em que nós vivemos, que de certa maneira são tempos de escuridão, este tempo de guerra, que nós infelizmente estamos a viver até
da Terra Santa. É melhor dizer de guerras. Nas guerras, mas lembramos-nos de uma forma especial na Terra Santa, na faixa de Gaza, que é a terra de Jesus, que devia ser a terra de paz, onde nasceu o Príncipe da Paz. E muitas vezes nós, os homens, não estamos realmente a seguir o caminho do essencial, mas seguimos muito o caminho secundário. E neste momento, e é verdade que o Papa Francisco escreveu esta carta apostólica, o sinal admirável do presépio, que realmente nos leva a refletir. Eu, por acaso, foi hoje mesmo que um colega sacerdote me ofereceu este livro, que se lê com muito agrado, e que nos fala realmente deste gesto do príncipe Francisco de Assis, conhecido como o Cavaleiro de Assis. Quando era professor de moral, apresentava muitas vezes este vídeo aos alunos, e eles gostavam muito de ver este menino que nasceu numa família rica, o pai tinha uma fábrica, ele deixou tudo, até a roupa, para seguir a Cristo de uma forma pobre, nos pobres, mas também na natureza, também nos animais, porque Francisco tem esta... E que é o inspirador do atual Papa. Exatamente, é que este Papa é jesuíta, mas escolheu não Francisco devido realmente a São Francisco de Assis, que foi aquele que foi ao encontro dos leprosos, quando toda a gente fugia deles, com medo do contágio, foi aquele que foi ao encontro dos pobres, mas também que abraçou os animais e que abraçou as plantas, as árvores, que chamou a tudo criatura de Deus. E realmente este mistério do presépio, sinal admirável, foi muito interessante quando ele pediu ao amigo João para, numa gruta, representar o que aconteceu no nascimento de Cristo, porque presépio vem de manjedoura, é assim que se diz presépium em latim, e agora é o nosso presépio. O menino Jesus nasceu numa manjedoura, claro que essa manjedoura também nos vem lembrar a Eucaristia, como já aqui foi referido, e então essa Eucaristia foi uma Eucaristia especial, porque depois toda a gente acorreu, portanto, a Grécio, e então em Grécio, digamos assim, que foi o primeiro presépio há 800 anos. E depois, nós hoje também vamos acrescentando outras figuras, como diz o Papa Francisco, hoje podemos acrescentar, sei lá, o jornalista, o cantor, etc. As profissões que existem no nosso tempo, que foi assim também que foram aumentando os presépios. Há pessoas que até são colecionadores de presépios, e realmente há muita arte nos presépios, muitos até estão em museus. Há presépios vivos. Há presépios vivos, como o de Priscos, que é considerado o maior presépio vivo da Europa, e é verdade que o essencial é também que cada um de nós construa nas nossas famílias, porque nós aprendemos isto com os avós, com os pais, e agora também temos o dever de transmitir para os outros, sobretudo, este sinal admirável. Padre Ricardo, falando, o José Marcos Fernandes falou inicialmente do que é o Natal social. Está mais, hoje, pela observação que fazem, está mais evidente o Natal social ou o Natal cristão eucarístico, como disseram aqui? Antes de mais, boa tarde. Começar por agradecer o convite para fazer parte deste painel, ainda por cima num dia de consoada, em que nos afadigamos provavelmente para receber as famílias ou para visitar as famílias em casa e viver esta quadra com toda a alegria possível dentro daquilo que são as realidades próprias deste mundo. Também saudar todos os membros aqui deste ilustre painel, do qual eu não sei ainda muito bem porque é que tive a graça e a honra de fazer parte. Porque também é para o comando emprestado. Mas também por dizer que o que é que nós entendemos por Natal social? Porque custa-me um bocadinho viver nestas coisas com uma dicotomia, no sentido de que há um Natal social e depois há um Natal verdadeiro, não é? Há toda uma quantidade de elementos que talvez tenham sido comercializados ou talvez tenham sido, entre aspas, profanados em alguns dos seus aspectos, mas que não deixam de serem elementos natalícios, não é? Há quem se queixe agora, por exemplo, por causa da guerra das luzes, das cidades que têm muitas luzes, de Vigos, de Barcelos, de Bragas e etc. Não é? Mas o Natal é a festa da luz. Não é? O Natal sempre foi a festa da luz, e até de uma tradição protestante, que era a coroa do Advento, que se ia acendendo uma velinha cada semana, não é? E que nesta quadra dos escoteiros também... Que é a luz da paz de Belém, que se tratou também uma tradição. A Igreja antigamente também tinha as chamadas missas rorate, né? Que eram umas missas feitas à luz das velas, né? Para demonstrar a escuridão em que vivíamos enquanto não viesse o Salvador do mundo. Todo o elemento da luz faz parte.
talvez agora tenha muitas cores e talvez seja um exagero em algumas coisas. Talvez alguns ponham as luzes sem saber muito bem o que é que elas já talvez significam ou devam significar na sua vida. Mas isso porque a Igreja falha no esclarecimento? Eu acho que a culpa não é da Igreja. Aqui não se trata de um assacamento de culpas de quem é que não fez, quem é que não explicou. São as coisas que naturalmente se vão perdendo. Não é? Isso acontece em qualquer instituição que tem talvez ao início muita pujança, não é? E com o tempo vai às vezes perdendo um bocadinho o rumo ou o norte das coisas. E a sociedade tem sempre tempos em que toca a reagrupar, não é? E volta ao essencial. Às vezes até é obrigada pelas circunstâncias, não é? Talvez muitos portugueses tenham tido nos últimos anos alguns natais mais simples, simplesmente porque tiveram uma vida económica mais difícil, não é? E tiveram que se centrar no essencial. A Igreja também talvez tenha tido tempos de grande esplendor e outros em que teve que se retrair um bocadinho para descobrir e fazer opções nos seus fundamentos e perceber aquilo. E esse é um destes momentos, o momento de sínodo. Agora, mas voltando a esta questão do Natal social, há muitos elementos, não é? Quase todos os elementos que nós hoje vemos, talvez desvirtuados num ou noutro elemento, não é? Não deixam de ser elementos de luz, de paz, de concórdia. Talvez quando dizemos o Natal social falamos da festa familiar, de algum exagero que possa às vezes haver até nas convivências, ou nas festas, ou na quantidade de jantares de Natal empresariais que há, não é? Hoje em dia, talvez uns tenham tido jantar de Natal na segunda, na terça, na quarta, na quinta, já estão fartos de bacalhau quando chega a consoada, não é? Talvez haja algum exagero. Mas também, pensemos uma coisa, mas o Natal não existe para que o povo se alegre. O Natal não existe para que o povo de Deus perceba que há uma luz dentro de si e a caminhar à sua frente. O Natal é a festa, até porque a data de Natal ninguém sabe quando foi, não é? É uma data instituída porque se sentiu que era preciso festejar este momento em que o Verbo se fez carne, em que uma luz veio iluminar um povo que andava nas trevas, como dizia o profeta Isaías, não é? E então, se traz alegria às pessoas, então é Natal. Mas costuma falar-se dos excessos de Natal, exatamente nessa alegria. Como há em todas as festas, como há em todas as manifestações, como há em tudo que se faz talvez há 40 ou 50 anos e começa-se a meter um elementozinho aqui, um elemento acolá, e chega-se a um ponto em que já se desvirtua quase tudo, não é? Todas as coisas da vida necessitam muitas vezes de um adjornamento, não é? Que a Igreja fala muito nisso. Uma atualização. Quando se começa a sentir que já se acrescentou tanta coisa que já se perdeu o essencial do fundamento que fez nascer aquela situação. Deixe-me aproveitar, já que falou de esquecer o essencial, é por isso que o Papa determinou a realização deste sínodo que está em curso. Eu acho que é muito interessante essa associação entre o Natal, a encarnação do Verbo, de perceber que se Deus nasceu, não é? E que nós temos esta dimensão tripla do Advento, não é? Deus nasceu, Deus veio, não é? Deus virá e Deus vai vindo, não é? Vem a cada momento, em cada momento, ao coração de cada homem, não é? E, portanto, nós, se festejamos no Natal a presença de Deus em tudo, não é? Na natureza, como São Francisco de Assis introduziu essa noção ao propiciar essa iniciativa do presépio que foi perpetuada ao longo destes séculos, nós queremos que Deus está presente nas coisas e especialmente está presente nas pessoas, não é? E, portanto, buscar Deus é também buscar o que as pessoas têm a dizer sobre isso, não é? Sobre Deus. José Marcos, este sínodo é, como diz o Padre Ricardo, buscar Deus ou buscar o sentido e o caminho da Igreja? Digamos que tudo o que a Igreja faz, acho que faz, vem da divindade. Acho que faz no sentido de esclarecer, não é? De professar e de viver o que é essencial na sua fé, não é? E por isso é que o Papa na jornada falou desta necessidade de recuperar o sentido da encarnação, dizendo que é interessante ele ter dito isto aos jovens, que recuperar o sentido da encarnação, isto é, da presença de Deus no mundo, que é uma tarefa de todas as épocas e de cada época. E ele diz o seguinte, é que sem a encarnação o cristianismo torna-se uma ideologia. E é bem verdade, quer dizer, se não tivermos em consideração, de facto, este dado,
este facto fundamental da fé cristã, o cristianismo é isto só, é só casca. Se me permite, eu trouxe um livro do nosso poeta teólogo, que é o Tolentino Mendonça, que se chama O Tesouro. Premiado este ano, é bom dizer. E há de receber muitos mais. O Tesouro Escondido. E ele começa, o primeiro capítulo é interessante, tem um título que se chama A lâmpada de Deus não se apagou. Às vezes fala-se do apagão de Deus neste mundo, mas ele diz, a lâmpada de Deus não se apagou. E começa de uma forma muito curiosa, que diz assim: comecemos talvez de um modo desajeitado perguntando, o nosso mundo interior é uma cebola ou uma batata? E depois ele vai dizendo que o nosso mundo interior, ele pergunta isto várias vezes, e ele diz, a visão cristã do mundo está certamente do lado da batata. E porquê? Diz, pois defende que, mesmo escondida por uma crosta ou por um véu, está uma realidade que é substancial e vital. Ora bem, nós quando falamos aqui do Natal social e do Natal cristão, é neste sentido. E ao fim de 2000 anos ainda não se descobriu. Olha, mas isso já dizia o Gandhi, que os cristãos eram como aqueles seixos, aquelas pedras do rio, não é verdade? De que durante 2000 anos a água vai passando, mas não vai ao interior. Vai-as amaciando, mas não. Vai amaciando, mas é só por fora, quer dizer, e de facto. Vai-as moldando. E o núcleo é esse. E portanto, agora, relativamente a essa questão do sínodo, a minha posição é esta. O sínodo é o Concílio Vaticano II, isto é, eu acho que a Igreja é por natureza, devia ser por natureza sinodal, mas de facto o Concílio Vaticano II, ao ter valorizado, ao ter enfatizado como a figura, como a imagem de marca da Igreja, o povo de Deus, eu acho que isso já está implícito dessa ideia de caminhar juntos. Ora bem, portanto, realmente o que eu penso é o seguinte, que este movimento sinodal é a própria igreja, é a caminhada do povo de Deus. Agora, a questão está, aí é que havíamos muita coisa a dizer, é que isto, eu confio tanto no sínodo como no Vaticano II, é que o Vaticano II não foi cumprido ainda, e com o sínodo podemos correr o mesmo risco. Porque alguma coisa falta, que é o poder, o acesso ao poder, que a Igreja não quer, em princípio. Quer dizer, falta-nos todos, isso não é culpa de ninguém, quer dizer, é a necessidade de uma reflexão. Eu tenho cá uma visão que, para mim, o sínodo seriam os conselhos pastorais, mas isso é outra questão dos conselhos pastorais. Vai por aí, professor, vai por aí. Mas junto-lhe a isso esta questão, e caminhar juntos, porque têm andado a caminhar separados. Provavelmente, isto é, este conceito de Igreja como povo de Deus, povo em caminho, não está fácil de pôr em prática. Alguém dizia, quando o Papa lançou este desafio há 2 anos, 3 anos atrás, que o Papa não sabe na que se meteu nem na que nos meteu. E é um pouco verdade. Porque, mas de vez em quando é preciso ajeitar as águas. Claro, é preciso abanar a barca, porque por vezes acomodamos-nos. E acomodamos-nos, não é acomodamos-nos todos, os clérigos e o povo de Deus. Porque, vamos lá ver, a Igreja, e particularmente olhando para a nossa realidade, eu costumo dar o exemplo de quando fui capelão militar. Eu conseguia fazer na tropa trabalhos com os algarvios e os alentejanos. O minhoto, quando vinham ao capelão, era para pedir favores e para lhe pedir dias para trabalhar, porque tinham filhos em casa. Porque de padres estavam cheios. Era o argumento. Capelão, nós de padres estamos cheios. E eu, quando queria fazer alguma coisa, desafiava os alentejanos, os soldados que tinha, alentejanos e algarvios. Porquê? Esses prestavam-se à colaboração, se mais não fosse pela curiosidade. Eles tinham curiosidade em saber e em conhecer. E então aderiam ao desafio que eu lhes lançava. Vamos lá. Agora, há igrejas que vão ter dificuldade, a Igreja na Europa vai ter dificuldade em entrar neste caminho sinodal. Ou seja, porque se abrem de facto novas perspectivas. Não é? Os caminhos estão traçados, foi Jesus que os traçou, está tudo no Evangelho.
o professor Mas a Marcos igreja Fernandes... afastou-se? E a igreja afastou-se? Não se afastou. A igreja não se afasta daquele que é o centro da razão de ser, que é Jesus Cristo. Foi daí que partimos, do Natal. Ele nasceu. Claro que o mistério da encarnação é pensado à luz do outro mistério da redenção, que é a Páscoa, e tem toda esta envolvência. É da Páscoa para o Natal que nós caminhamos. E o centro é Páscoa. Agora que há desafios novos, o mundo mudou, as pessoas mudaram, e agora... E a igreja não se adaptou? Não, ou... e a igreja tem de ir encontrando respostas, que mais que respostas são desafios que tem que lançar ao povo de Deus. A este povo que quer pertencer à igreja. Porque vamos lá ver, toda a gente se agarrou a todos do Papa Francisco. Mas o todos do Papa Francisco, ainda hoje no café foi interpelado, vocês sabem que eu paro nos cafés. Como é natural. Como é natural. Não sei se é muito natural, eu paro e converso com as pessoas, sento-me na mesa de um café de falar com as pessoas. Um café no centro. E no café, sou interpelado, também se falam de coisas sérias, não se fala só de coisas banais, também se falam de coisas sérias. E interpelam-me sobre a situação sombria do mundo que estamos a viver e perguntam-me, Padre Albino, onde é que está Deus? E a minha resposta é sempre, está lá naqueles que morrem, naqueles que sofrem, naqueles que são vítimas das tuas e minhas violências, porque a guerra que está, as guerras que estão por aí espalhadas não são só fruto daqueles que lá estão, são frutos também dos nossos comportamentos aqui na Europa, nesta Europa que tacanha e defunta que já está, porque precisamente se ausentou deste Deus. Isto é, nós ocidentais deixamos de ter uma referência, e uma referência que fosse positiva nas nossas vidas. E então andamos sempre pelo negativo, nós andamos sempre nos mínimos. Eu costumo dizer que andamos sempre com a luz amarela do depósito de gasolina acesa. Em termos de vida cristã, em termos de vida de... E Deus não morreu, não é? A lâmpada de Deus não se apagou, como diz o nosso padre José Tolentino, o nosso cardeal José Tolentino, que para além de tudo é poeta. E eu também tenho dito muitas vezes na base daquilo que vou lendo do Padre José Tolentino, que falta-nos poesia, isto é, falta-nos esta capacidade, e vou voltar àquele termo que usei há bocado, de nos maravilharmos com as coisas simples da vida. Nós, e o Papa quis nos colocar aí. O Papa, com este desafio do sínodo, quer nos colocar na simplicidade da vida, só que na simplicidade do Evangelho. Ao consumo mas a muito. simplicidade do Evangelho tem uma pessoa como fundamento e como razão, que é Jesus Cristo, que me veio lançar desafios que eu, enquanto padre, tenho que ter presentes, mas eu, enquanto cristão, também tenho que ter presente. E aqui, eu, para falar da realidade que nos envolve, e esta que nós estamos em que vivemos, o nosso Minho, o nosso Portugal cristão, que já não sei se é tão assim, mas que nós continuamos a definir. Percentualmente ainda é. Mas sem compromisso, sim, percentualmente ainda é. Mas sem compromisso. E é esse compromisso que o Papa nos quer empenhar a todos. É que, de facto, redescobramos um mundo onde Deus esteja presente e onde Deus seja a referência. E claro que nos está a custar. E ao povo de Deus mais ainda, porque o povo de Deus estava fundamentado no Padre faz tudo. O Padre faz tudo, mas graças a Deus que Deus vai mudando as coisas e o Padre vai deixar de fazer tudo. E o povo de Deus vai ter que descobrir este caminho em conjunto. Mas ao nível paroquial, Padre Albano, e que conhece o Arciprestado, não tem havido, como algumas críticas que eu tenho lido, incluindo no Jornal da Diocese, de algum clericalismo em excesso. Demasiada centralidade no pároco. E não aproveitar, por exemplo, o papel que os leigos podem desempenhar nas paróquias. Mas é isso que nós queremos, a participação de todos, que a Igreja... Porque até aqui não tem existido. Que a Igreja seja como uma família, em que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão e a vida é dialogada. E, no fundo, somos todos peregrinos, que é a condição que nós temos aqui no mundo. Claro, tendo a luz de Cristo e Cristo como luz à nossa frente, quem visitar Belém verá que na Igreja da Natividade existe uma luz no local onde Jesus nasceu. Essa luz que os escuteiros trazem, a luz Paz de Belém, que é distribuída pelas nossas famílias, e deve ser essa luz que deve orientar a Igreja, as nossas vidas, as nossas famílias, porque o Evangelho existe para a nossa salvação. A Igreja também existe para evangelizar, mas talvez fosse melhor nós alimentarmos mais da Palavra de Deus
e muitas vezes menos da palavra humana, até da nossa própria palavra, porque Ele é que é o Salvador. Mas dentro da igreja e na paróquia, a palavra central é do pároco. Tem que ser. O pároco tem a sua missão, como os leigos também têm. Como nós já dissemos aqui, há muitas coisas do Vaticano II que ainda não foram implementadas. Sobretudo a verdadeira participação dos leigos, porque também nos acontece. Muitas vezes marcamos uma reunião e não aparece ninguém. A Eucaristia, graças a Deus, também é o mais importante, é o que congrega mais gente. Mas se nós marcamos uma reunião para dialogar a vida da paróquia, para, sei lá, marcar uma festa, etc, etc, muitas vezes também nós temos a experiência que ninguém aparece, até para as nossas formações. Na hora estamos aqui a ter uma formação com várias catequistas aqui do nosso arciprestado, graças a Deus, né, são bastantes, mais de 50, que estão numa formação, mas algumas vezes marcamos aqui também coisas na sede do arciprestado e as pessoas também não aderem, portanto a culpa não é dos sacerdotes. Porque muitas vezes até somos nós que aparecemos. Portanto, também temos que ver esta realidade, porque a Igreja tem que ser realmente repensada à luz da Palavra de Deus e sabendo também que o Espírito Santo é que é o mais importante. Portanto... E Padre Ricardo, numa igreja que vai perdendo os seus líderes locais, os seus sacerdotes, porque a previsão é de que daqui por 10 anos aproximadamente sejam 1/3. Aqui na Arquidiocese de Braga. É verdade que e isso deve relevar os números não são esses. Foi publicado agora um estudo no encontro de Natal do clero arquidiocesano que diz que em 20 anos a previsão é que haja metade dos que atualmente são os sacerdotes. Portanto, fez um estudo que chegou à conclusão que os sacerdotes da diocese, portanto, houve alguém que leu os números de maneira diferente. Diocesanos, eu posso depois mostrar aqui o estudo. Sim, foi entregue em todos e foi até publicado no Diário do Domingo, que temos creio que são 313 atualmente sacerdotes no ativo e está previsto que sejam 151 em 2030 e 43, né? Em 20 anos. Mas que já serão 200 e poucos daqui a 10. Acelerar-se-á, por assim dizer, nos próximos anos o rácio entre falecimentos, que por si só escondem outra realidade, porque desses sacerdotes, alguns já estão na casa sacerdotal, porque ele diz que a média de idades dos sacerdotes da Diocese de Braga é de 64 anos. Portanto, já é... Assim, e que tenha havido para cada ordenação, 3 falecimentos nos últimos 10. Portanto, é uma realidade que vai existir. Mas é preciso nós termos, talvez, uma atenção, na minha opinião, entre ligar os factos. Há aquela velha frase latina do hoc post hoc sed non propter hoc. Assim, há uma coisa que acontece ao lado da outra, mas nem sempre é uma por causa da outra. Não é? O clericalismo não é a exacerbação do papel do sacerdote. O clericalismo é a desvirtuação do papel do sacerdote. Que é isso quando tem o sacerdote faz aquilo que não devia e quando os leigos fazem aquilo que era suposto ser o padre. Também é clericalismo, não é? Porque há quem diga que nós temos que ter cuidado em não desclericalizar os padres e clericalizar os leigos, não é? Porque alguns pensam que a solução é essa, é pôr os leigos a celebrar missas e funerais e batizados e está tudo resolvido, não é? Mas não é essa com certeza a ideia. Nós somos uma igreja clericalista, só que agora mudam os intervenientes. O que está em causa é o âmago da igreja, do funcionamento. Não é só substituir os padres por outra coisa, ou por um robô com inteligência artificial, como alguns dizem, que agora vai ser para as confissões. Não é? Ou seja, não é isso que está aqui em causa. Está o próprio modelo de funcionamento, que é sempre uma estrutura. Não há aqui um salto paradigmático. Jesus veio, falou e foi embora. E nós agora a cada século vamos interpretando o que ele disse, não vamos inventar escrituras novas. E acompanhando naturalmente os inventar uma sinais, igreja e acompanhando naturalmente os Agora, sinais dos chegamos tempos. à conclusão, como dizíamos há bocadinho, às vezes empurrados pela necessidade, mas chegamos à conclusão que é necessário uma visão diferente da igreja, mas do povo de Deus em si, porque nós dizemos a igreja, ou como às vezes nós ouvimos nos cafés, dizem assim, os padres são todos isto, mas o Senhor não, ou seja, desligar uma coisa da outra, não é? Não estou a falar do Senhor, os outros. Quando a igreja é o que está vestido com a batina, não, a igreja são todos. Mas esta situação que se viveu, que está a ser Então, objeto... todos precisam de repensar o seu papel. O padre tem que deixar de pensar como o dispensador de serviços, não é? Quase como o homem do cartório, não é? Religioso, e o cristão
tem que deixar de pensar o seu papel de receptor de serviços. Mas este momento da Igreja em que existe inclusive uma comissão de inquérito para encontrar os comportamentos condenáveis dentro da Igreja, não tem contribuído para este desfazamento entre o pároco e os seus paroquianos? Não entendi a questão, desculpe. Esta situação de inquérito dentro da Igreja, a propósito de comportamentos condenáveis, em alguns casos dentro da Igreja, não só, não tem contribuído para afastar os párocos ou os paroquianos do seu pároco? Não, as pessoas afastam-se quando querem e podem ter depois um pretexto para isso ou não. Há o contexto e há o pretexto das coisas. As pessoas já se afastaram da Igreja há algum tempo, na sua generalidade, na sua vivência social da Igreja. Não é? Hoje em dia, cada vez mais ficam os que realmente acreditam, e os que não acreditam, tarde ou cedo, por um pretexto ou por outro, afastam-se. Não é? Mas talvez porque... Mas continuando a afirmar-se, porque a maior parte continua a afirmar-se. Agora, a Comissão de Inquérito é um dom. A Comissão de Inquérito é uma alegria. A Comissão de Inquérito é a Igreja fazer o que toda a sociedade já devia estar a fazer também. Não é? Porque é um tipo de coisas que existem em vários setores e a Igreja, não importa se há mais na Igreja ou mais fora dela, por assim dizer, ela deu-se conta de um problema e está a fazer alguma coisa sobre isso. Não é? Eu não vejo nenhuma Secretaria de Estado da Juventude a ter uma comissão de investigação de há 70 anos atrás, não é? Etc, etc. Mas eu acho que isso... A Comissão está a trabalhar e todas as semanas nós temos visto notícias, não é? Não desistiu, não é? Saiu das parangonas dos telejornais, mas a Igreja não ficou à espera que se esquecessem disso para deixar de trabalhar. Continua a fazê-lo, não é? E isso é um trabalho que deve ser agora, lá está, uma luz para as nações. Que haja alguém que procure as sombras que existem dentro de si para melhorar-se a si mesma e mostrar ao mundo que esse é o caminho. Zé Marcos Fernandes, a visão do leigo deste movimento sinodal? Ora bem, o Zé Luís hoje propõe-nos aqui muitos temas. Eu vinha muito mais vinha mais concentrado para falar. Ainda vamos acabar no para Natal. Falar do Natal e de tudo isto que ele significa e da reflexão, do exame de consciência que deveríamos... Mas tudo isto cabe. Cabe, claro que cabe, mas... Porque em família também se reflete, não é? Quando se conversa e quando se junta também reflete. Também reflete, mas esta questão aqui, foi falado aqui, não sei se foi o Padre Albino, se foi o Padre Ricardo, que falaram a questão da Europa, da crise da Europa. Foi o Padre Albino que referiu foi o que abordei. a fraqueza foi outra das não disse desta maneira, mas foi a fraqueza das lideranças. Foi a questão, a advertência do Papa logo no primeiro discurso das jornadas, portanto, que ele interpelou seriamente a Europa, não é? A consciência europeia, a identidade europeia, e pergunta para onde é que estás a caminhar a Europa dos berços vazios e dos lares cheios e do cemitério no Mediterrâneo. Ora bem, e a Europa o Natal e este mistério da encarnação e da... enfim, configurou muito a identidade e a consciência europeia, e a Europa, de facto, nota-se já que está o ter perdido isto, não é? O ter descartado estes valores essenciais da sua identidade, traz-lhe gravíssimos problemas. Mas isso porque a Igreja não soube acompanhar os tempos? Não é questão, claro, isto aqui, claro, não é só questão da Igreja, a crise é cultural. A crise é cultural, não é? É da consciência, porque de facto, também é de um esquecimento, e é por isso que o Papa também insistiu muito na jornada da necessidade de ir às raízes. Ora bem, quando nós queremos ir, pensamos nas raízes da Europa, pensamos de facto nos contributos, nos pilares, nas matrizes que configuraram a nossa Europa e a nossa identidade, a nossa consciência europeia, a nossa cultura e civilização europeia. E não esquecemos que... ainda há bocado estava a falar com o Padre Ricardo sobre um professor ali da Universidade do Minho, que já faleceu, um jesuíta também, o Padre Lúcio Craveiro da Silva, e ele falava que a nossa cultura e civilização europeia foi moldada e modelada, primeiro, olha, por dois pequenos grandes povos, o povo grego, que nos deu a ciência, a técnica, que nos deu a razão, o tal logos, a razão, não é?
E isso é importante, que também termos, hoje em dia, a tecnologia parece que se transformou numa teologia, embora temos que ser otimistas e pensar que tudo que é o trabalho humano, a ciência, a técnica, são devido à encarnação. O problema é que se esquece o problema da encarnação, isto é, de que Jesus encarnou na natureza, encarnou na história, e que o trabalho humano tem um sentido, e que a ciência tem um sentido, e que a técnica tem um sentido. Isso é importante. Mas, além do tal logos grego, houve o tal amor cristão, o ágape. Isto foi o grande contributo que o cristianismo deu para a cultura, para a civilização europeia, foi a noção do amor, do tal ágape. É claro que depois na configuração europeia aparecem outras coisas, o direito romano, mas esta visão que nós não podemos perder, de facto, desta encarnação, isto é, de que, porque esquecemos isto, pensamos que isto quando quer dizer, só casca, não é? Eu há bocado não expliquei a metáfora da cebola, porque a questão é da cebola. Ele diz isto, a visão cristã do mundo está certamente do lado da batata. Porquê? Porque a batata tem miolo, ao passo que a cebola é casca sobre casca e depois não fica nada, não é verdade? E nós corremos muito E faz chorar. E corremos muito. Não, mas tendo em conta que já temos a batata, a cebola, falta agora a couve e o bacalhau, não é? Estamos na consoada a fazer este programa, é sempre bom. Não, e um fiozinho de azeite, Mas tu perguntaste mais uma coisa, porque é que foi? Neste processo tem havido afastamento neste processo sinodal, tem havido. Significa que ao longo do tempo a Igreja se tem afastado. Isso dava para outra conversa. Quando quiserem. A minha posição há muitos anos, desde o entusiasmo do Concílio Vaticano II e depois a minha experiência de ter estado 8 anos no Conselho Pastoral Arquidiocesano, a conclusão a que eu chego é o seguinte: enquanto as comunidades não descobrirem a sinodalidade dos conselhos pastorais, não creio que... E apareçam, como falava o Padre Albano, e apareçam às convocações ou aos encontros. Pois, é que isto passa tudo por muitas coisas, mas também passa por coisas culturais e de mentalidades, mas também passa por a organização e o planeamento que nos falta muito. Padre Albino, e vamos acabar no Natal. Eu parto sempre daquilo que outros dizem antes. É um problema nós nas comunidades, as nossas comunidades estão muito envelhecidas. A realidade, eu não vivo aterrorizado com os poucos que vão à igreja. Nós falamos destas questões entre o clero e a nível dos arciprestados e a nível da arquidiocese também. Já Jesus chamava meu pequenino rebanho à sua igreja, meu pequenino rebanho. Claro que nós vivemos tempos áureos, não é? De multidões. De qualquer modo, sendo a igreja um tempo... No ano de 59, na paróquia de São João Batista do Mosteiro, de onde vós, Vieira do Minho, pertencias, não é? 182 batismos, 182, dava para quantas equipas de futebol? Multiplica aí 15, 18, dá 10 equipas. Não é? Temos de ser realistas. 182 batismos no ano de 59. O livro é assim de grosso. E hoje? Acabou há pouco tempo. Hoje nós batizamos, eu falo pelas minhas, claro que alguns colegas ainda se engrandecem e mandam para o Jornal de Vieira os batismos que celebram no mês de julho e agosto. Só que os batismos que celebramos em julho e agosto são 18 ou 20 numa paróquia, mas 15 são nascidos no estrangeiro. E não virão mais para Portugal, iludamos-nos. E se vierem, vêm já numa idade avançada para ser cuidados pelo Serviço Nacional de Saúde, de quem nós dizemos tão tomá-la e que ainda vai funcionando. Agora, Mas eu queria pedir-lhe nós temos o tempo a andar. Eu queria pedir uma reflexão para que seria para todos. Estamos num Natal mais espiritual ou mais social, repare, utilizando eu continuo a dizer a abertura acabamos como começamos. Eu também não diabolizo o consumo. Não diabolizo o consumo porque ele faz falta, faz mexer o comércio, faz mexer a produção daquilo que se consome e que se compra. E o dinheiro serve para duas coisas, para receber e para gastar. Serve para gastar. Naturalmente. Contribuindo para o bem-estar das pessoas. Com as poupanças pelo E pena é que não toda a gente tenha esta oportunidade de receber e de gastar. Porque, infelizmente, temos uma sociedade que não é justa.
não é? Mas isso é outro problema lá, outro tema para discutir noutro encontro aqui na rádio. Agora, desprendidos que devemos estar dos bens materiais, não vamos deixar de os consumir, o bacalhau, como dizia o Padre Ricardo, a batata, o polvo e tudo o demais que possa mesmo vir de cansados bom. Agora mesmo é assim, sem esquecer a dimensão, com o jantar da empresa, não é? mas sem esquecermos a dimensão da solidariedade que neste tempo lá está, o Deus que se faz presente é um Deus menino, a ternura do menino, caramba, não é? E essa ternura é manifestada de muitos modos e maneiras, que nós cristãos de alguma forma nos esvaziamos, se calhar pelo consumismo, por esta sociedade consumista, mas a gente vive no mundo, não é? Sois do mundo, diz lá Jesus no Evangelho, mas estáis no mundo, mas não sois do mundo. E essa dimensão nós devemos procurar levá-la às pessoas que ainda vão à igreja, que partilham connosco a fé. Agora, o caminho sinodal é um caminho complicado. As pessoas têm de se convencer que a igreja não pode ser mais fundamentada no clérigo, que é o padre que está à sua frente. E nós, padres, vamos incentivando as pessoas. E as pessoas mas o seu papel não é diminuído por isso, ou não deve ser diminuído por isso. O padre? Sim. Nada, não. O padre cresce quando os nossos cristãos católicos se comprometem com a comunidade, fazendo igreja, construindo a igreja, esse povo de Deus em caminho, o padre só tem de crescer. Padre Albano, chegamos quase ao fim. O que falta dizer sobre o Natal? É só dizer que o Natal é o maior sucesso do cristianismo, vivido em todo o mundo, traz alegria, paz, união das famílias, portanto é das festas mais importantes que nós temos. E eu penso que é assim como nós aprendemos em crianças a vivê-las, a fazer o nosso presépio, conviver com a nossa família, e é esta alegria que é o essencial do Natal. E o Natal, a alegria vem porquê? Porque há uma senhora que dá a luz, que traz a luz ao mundo. Esse menino é a alegria de Nossa Senhora e é a alegria de todos que são os seus discípulos. Isto é que é o essencial do Natal. Por isso, Natal sem Eucaristia não é Natal. E para concluir, esse Natal vai sair reforçado, digamos, essa adesão ao Natal mais cristão sairá reforçada no final do sínodo. O sínodo é um caminho constante. Não sei se reparou, mas o Papa Francisco tem convocado um sínodo todos os anos. Se não é por um tema, é por outro, porque ele quer uma igreja sempre em caminho. E o Natal é reforçado na medida em que todos buscam as razões da alegria, as razões da esperança, e sempre que se sentam para conversar sobre o que estão a fazer e o que é preciso fazer, estão a voltar ao fundamento, não é? E é importante nós pensarmos sobretudo no Natal. Para mim, e esta mensagem que eu gostava de deixar a todos, a partir deste texto que o nosso arcebispo de Braga deixou agora na sua mensagem natalícia, esta ideia de que, por muito difícil que possam ser os contextos, por muito difíceis que possam ser as situações, as tristezas que muitos vivem, e mesmo aqui entre nós, os vieirenses, agora nos últimos dias têm falecido muitas pessoas, vai haver muitas famílias que vão estar com um travo muito agridoce na noite de consoada. Esta mensagem que o Sr. Dom José Cordeiro nos deixa, de que os tempos que vivemos são de contrariedades, de guerras, de sofrimentos, é um tempo muito delicado. Mas é aqui, e eu acrescentava também, que a noite se faz luz, que o mal se transforma em bem e somos chamados. E eu acho que sempre que alguém consegue vencer as dificuldades, no sentido que mesmo com aquilo que sofre, sorri. Mesmo com o pouco que tem, partilha. Né? Mesmo com os conflitos que vive, se junta com alguém para viver o Natal, então Deus nasce. E com esta mensagem concluímos esta conversa à volta do Natal, mas também se falou do sínodo da Igreja Católica e também uma passagem e uma referência às Jornadas Mundiais da Juventude que aconteceram este ano em Portugal. Agradeço a presença do Padre Albano Costa, também do Padre Albino Carneiro, do Padre Ricardo Azevedo e, como sempre, do Professor Marcos Fernandes, sempre disponível para nos ajudar nestes momentos. Onde quer, agradeço mais uma vez a todos, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana e tenha uma boa noite consoada, um bom Natal.